Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu me chamo Bruna e como vocês puderam ver, né, uma das maiores mudanças das nossas vidas vai acontecer e eu vim te contar tudo. Estamos indo pro Canadá. Vou contar um pouquinho bem rapidinho da nossa história, não quero deixar esse vídeo muito longo. Eu me chamo Bruna e eu e o meu marido, Fabian, e nossa filha de 4 anos, a Olivia, que na verdade vai fazer 5 quando a gente estiver lá. Estamos indo pro Canadá e assim, não aconteceu de uma hora para outra. A gente tá nesse planejamento vamos fazer 8 anos. Finalmente a gente conseguiu o nosso tão aguardado momento de ir para o Canadá. Demorou um pouco, mas chegou. Nós estamos indo para Niagara, região de Niagara Falls. Meu marido vai fazer mestrado na faculdade de lá. Quero compartilhar com vocês, eu já tô compartilhando nas redes vizinhas, se você não me segue, já me segue, eu vou deixar os links. Porque a gente tá compartilhando tudo lá, tá uma grande de uma correria. Eu tinha planejado 1000 coisas e não tô conseguindo fazer nada. Mas eu estou tentando gravar à medida do possível. Ah, mas como assim vocês vão parar no Canadá? Como assim? Como surgiu essa ideia? Não surgiu assim de repente. Eu principalmente, desde que eu me conheço por gente, eu escuto falar do Canadá porque o meu pai morou 2 anos no Canadá, nos anos 70. E aí ele não aguentou de saudade, voltou pro Brasil, mas é um dos maiores arrependimentos da vida dele. E eu cresci ouvindo isso, ouvindo as histórias, ouvindo como o Canadá é um país maravilhoso. Tudo que ele viveu lá e por ele voltava. E eu, literalmente, eu cresci ouvindo meu pai falar que o Canadá era um país excelente. Então eu tive muita vontade de conhecer o Canadá desde sempre, assim. Consequentemente, também meu pai sempre nos incentivou a aprender inglês. Eu não tenho um inglês fluente, na verdade eu acho que eu tenho um inglês intermediário, vou descobrir lá qual é o meu nível de inglês, mas meu pai sempre preparou a gente porque ele sempre sonhou com esse momento e graças a Deus tá dando tudo certo. A gente tentou durante esse tempo todo a gente tentou algumas coisas, a gente teve que dar uma parada porque eu engravidei, teve a pandemia também na mesma época, inclusive. E aí, em 2023, eu surgiu a oportunidade do meu marido fazer um college. Só que aí teve todas as mudanças nas regras, eu não ia poder trabalhar. Então, ele conseguiu trocar esse college por um mestrado, que era bem melhor na nossa ocasião, na nossa situação. E casou que é um mestrado que é na área dele, vai ser excelente. E estamos indo, vamos ver o que acontece. Obviamente, a gente teve muitos altos e baixos durante todo esse momento. A princípio a gente queria ir como todo mundo quer ir para o Canadá com um PR, mas aí a gente não tinha pontuação suficiente, não tinha um inglês suficiente, então a gente foi esse tempo todo, esses anos todos, estudando, juntando dinheiro, que não é fácil, e vendo todas as possibilidades, né? E aí surgiu essa oportunidade de mestrado e estamos indo. Como eu falei, o nosso planejamento é uma montanha-russa. Porque ano passado eu morei com a minha mãe para a gente poder sair do aluguel para dar uma economizada. E nesse meio tempo eu vi todas as mudanças que quem está acompanhando ou quem viveu ou vive o Plano Canadá sabe que aconteceu ano passado. A gente teve também um visto negado no final do ano, porque a gente aplicou sozinhos. Não foi por causa disso, mas a gente percebeu que é muito possível aplicar sozinha. A minha cunhada mora no Canadá e ela aplicou sozinha, ela conseguiu todo o processo dela sozinha. Mas a gente percebeu que a gente se embabacou com algumas informações que aí acabou ficando dúvidas pro oficial. Então a gente teve o visto negado na ocasião, foi em outubro do ano passado, a gente ia em dezembro. Só que aí, conversando com algumas consultoras de imigração, elas nos incentivaram a reaplicar e a gente reaplicou. Daí a gente reaplicou com uma consultoria que nos orientou de forma mais clara e nos ajudou a organizar mais o nosso processo e arrumar os detalhes dele. E então, agora em abril, a gente teve nosso visto aprovado e a gente está indo já. Assim, o que demorou anos para acontecer já tá acontecendo já. Eu tenho uma filhinha de 4 anos e a gente tá bem ansioso com ela, tá bem ansiosa para processo de escola, né, adaptação de escola, mas ela é diferentemente de mim, do pai, ela é dada assim, ela super se adapta. E eu sei que ela vai tirar de letra, criança tira de letra. E é isso, eu tô fazendo esse vídeo só para ser uma introdução. Eu vou trazer mais vídeos pro canal sobre esse assunto, então se você gosta, já me segue. Nossa viagem tá batendo a porta. Agora a gente tá se mudando, a gente tá numa kitnet, porque ano passado a gente saiu da casa dos meus pais, porque quando a gente teve visto negado, porque querendo ou não, era uma situação, uma família, né, morando na casa de outra família, por mais ter dos meus pais, acaba sendo complicado. Então a gente veio rapidinho, a gente fugiu pra uma kitnet. Estamos morando nessa kitnetzinha e a gente já tem que entregar ela. Foram só alguns meses, foi assim, só pra gente ter o nosso canto nesse processo todo. E agora a gente vai voltar pra casa dos meus pais, vai ficar essas 2 últimas semanas
no Brasil, na casa dos meus pais, pra gente poder se organizar melhor. A gente tá vendendo alguns móveis, algumas coisas, pra já se desfazer, né? Começar a fazer as malas. Isso, então, se você também sonha em morar fora do país, ou você tá nesse processo Canadá, que eu sei que muita gente tá nesse processo, gosta de acompanhar essas coisas, tem curiosidade de saber como é que é todo esse processo, eu prometo que eu vou tentar gravar tudo pra vocês. Toda essa nossa mudança aqui pra minha mãe, depois a mudança pro Canadá, a nossa viagem, eu quando acompanhava as coisas do Canadá, eu adorava ver, adorava ver. Eu espero que não tenha ovo, carro do ovo no Canadá, que atrapalhe assim o vídeo das pessoas. Porque quando eu acompanho ainda coisas do Canadá, é a coisa que eu mais gostava de ver. É o pessoal fazendo comprinha da Dolorama. Então é isso, Jane. Segue nas redes sociais que lá eu sou mais ativa e beijo. Até a próxima.